Faço um apelo nesse sentido. Com a palavra, a deputada Liel Machado. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, colegas que compõem essa comissão, eu primeiro não vou tentar chover no molhado ou tentar fazer o convencimento dos senhores e senhoras deputados, porque aqui já existe um entendimento de acordo com as posições partidárias e porque acredito que não haverá mudanças significativas, seja qual ela for, dentro do sistema. Dentro do sistema atual, senhor presidente, mudanças feitas por esse atual Congresso, que inclusive faço parte. Por que eu digo isso? Porque nós estamos no momento onde se descobriu um sistema eleitoral corrompido. O sistema como um todo. O sistema que elegeu todos nesse país, vereadores, prefeitos, governadores, presidente da República, deputados estaduais, federais e senadores. Portanto, para se resolver de fato o problema político, a reforma política, que para mim é mais importante de todas, nós deveríamos chamar a população para que decidisse, porque nesse caso, exclusivamente, ela não nos elegeu para tomar essa decisão. Caberia uma constituinte exclusiva de pessoas sem interesses eleitorais, sem interesses em fundos partidários, sem interesses em acordos, de vir aqui, pegar dados científicos, estudos, comparações com outros países, comparações com outros modelos, comparações com países que possuem uma densidade parecida com a nossa e tomasse uma decisão sem cunho eleitoral. Vejam que a principal discussão aqui se dá pelo sistema eleitoral, que nem está no relatório, mas pouco se fala de como será a utilização desse fundo de mais de 3 bilhões e 500 milhões de reais de dinheiro público. Eu sou contrário ao financiamento empresarial. De fato, sei que a democracia tem um custo, mas no momento de falta de transparência, de escândalos, era preciso tomar um cuidado maior, principalmente quando nós aprovamos aqui nessa casa medidas que retiram direitos das pessoas mais pobres. Em desculpa, falando em ajuste fiscal, diminuímos o acesso das pessoas aos seus direitos e no mesmo ano queremos criar esse fundo com pouca transparência, dando liberdade a partidos políticos, a presidente de partidos que sequer foram candidatos uma vez na vida, que se andarem na Avenida Paulista o povo não sabe quem é, de tomarem a decisão sobre esses bilhões de reais. Defendo e repito que existe a necessidade de um custeio de uma eleição, o custeio de uma democracia, para que não haja interesses escusos que dominem os votos dessa casa. Porém, é preciso responsabilidade e não criar um sentimento de salvação, porque estamos próximos de uma eleição eleitoral e as peles têm que ser salvadas. Isso precisa ser dito. Critico o senhor relator, pelo qual eu tenho profundo respeito, o deputado Vicente Cândido. Sou relator de uma matéria polêmica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e sei que para construir um relatório tem que dialogar com as bancadas, com os deputados, que nem sempre é a nossa posição pessoal e individual que vai para o papel. Mas uma semana depois de livrar um presidente da República de ser investigado por crime de corrupção, colocar no relatório uma extensão ao presidente da Câmara e ao presidente do Senado, isso é inadmissível. Como nós vamos explicar isso para a população? De que alguém acusado possivelmente do crime de corrupção, ou seja, qualquer crime que for dentro do exercício do mandato, no caso de presidente de Câmara e de Senado, poderá ficar de um período de 4 anos sem ser investigado. Fico preocupado também sobre a questão do sistema eleitoral. Não vejo uma saída, porque os argumentos são frágeis em todas as colocações. O distritão de fato é exclusivo. O distritão de fato faz com que as minorias não sejam representadas. Mas o discurso
de que o Distritão, por exemplo, vai beneficiar os grandes artistas, não é verdade. Quem detém votos já se elege nesse sistema. E pior, carrega consigo um monte que o povo não sabe nem quem é. Nós precisamos citar esses fatos porque eles estão em todas as câmaras municipais desse país. Tem casos de prefeitura de cidades onde o vereador é o mais votado da cidade, mas não foi eleito. O povo não entende isso. As pessoas hoje já individualizam porque nós criamos esse sistema ruim. Não temos cultura política, não trabalhamos isso nas escolas, não ensinamos o nosso povo a importância de se discutir um projeto e não individualizar nas pessoas. Temos um problema grave com isso. Por isso, individualmente, sou a favor do distrital misto, que aproxima o eleitor do seu representante e não destrói os partidos. Mas precisamos ficar de olho na transparência e nesses erros formais. Eu peço apenas, senhor presidente, 1 minuto para concluir. 1 minuto para concluir, deputado. Por esse 1 minuto, apenas para conclusão, tem outros pontos. O relatório foi mudando à medida que as conversações foram acontecendo. Um outro ponto que me preocupa, senhor relator, e apesar de parecer não tão grave, eu acho muito importante, é quando diz respeito à data das posses, que coloca que o prefeito toma posse no início de janeiro e os vereadores no início de fevereiro. O prefeito poderá pegar uma Câmara antiga de vereadores que não foram reeleitos, como nesse caso, nesse ano passado, que tivemos muitas renovações, e atropelar processos, votações importantes, impostos em cima da população, se utilizando de uma Câmara que não foi eleita para acompanhar a fiscalização e o mandato daquele prefeito. Porque pode se chamar, eu fui presidente de Câmara Municipal, pode se chamar sessões extraordinárias para votar em cima do laço, até se compor uma nova Câmara. Acho que era importante olhar isso. Obrigado.